A Assembleia Legislativa adere à campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção ao suicídio. Levantamento do Ministério da Saúde aponta que Amazonas não alcança a meta de vacinação contra sarampo e poliomielite no interior do estado. O setor de serviços no Amazonas abre o maior número de vagas de emprego no primeiro semestre de 2018. E mais, no bancada parlamentar, presidente do STF responde a críticas de candidato à presidência da República e diz que urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. O Alien Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Mais de 1.000 pessoas cometeram suicídio no Amazonas até 2015, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O dado alarmante coloca o estado em 4º lugar no número de casos no país. Por conta disso, o Poder Legislativo aderiu à campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção ao suicídio. Aproximadamente 30 pessoas por dia cometem suicídio no Brasil. São quase 12.000 por ano, segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, SIM. Outro dado assustador é que o problema já é considerado a 4ª maior causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos. No Amazonas, os números da Secretaria de Segurança Pública revelam pelo menos 1.200 mortes registradas até 2015, o que coloca o estado em 4º lugar no país no número de casos. Os homens são os que representam as maiores taxas de mortalidade, quase 80% do total, enquanto o número de mulheres é de pouco mais de 20%. Mais de 90% dos casos do suicídio percebeu-se que estão relacionados a transtornos mentais, mas não apenas a transtornos mentais, que nós também, quando nós observamos os dados da Organização Mundial de Saúde, nós observamos que os principais e maiores casos, maiores incidências de suicídio estão nos países que são pobres ou de classe média. Então nós estamos falando também, além de transtornos mentais, nós estamos falando de vulnerabilidade social. A Organização Mundial de Saúde considera a situação um problema de saúde pública. Por conta disso, o Poder Legislativo, que aderiu à campanha Setembro Amarelo, realizou palestras na casa. A Diretoria de Saúde da Casa e a Escola do Legislativo se uniram na campanha que visa conscientizar a sociedade. Cada 40 segundos uma pessoa tenta o suicídio. E quando uma consegue, significa que 10 ou 20 tentaram e ainda não foram bem-sucedidos nesse ato. Então, cabe ao Parlamento, cabe à Diretoria de Saúde, junto com a escola, trabalhar essa discussão para que os nossos colaboradores possam estar observando dentro de casa, ao lado de casa, comportamento de um filho, de um sobrinho, de uma pessoa que possa estar pensando no suicídio. Já a Escola do Legislativo, em parceria com instituições como o FAMetro e Centro de Valorização à Vida, irá realizar palestras em escolas da capital durante todo o mês. Conseguimos, através do Centro de Valorização da Vida, um grupo de psicólogos que está fazendo isso voluntariamente. Então, iremos com eles até as escolas, 2 escolas pela manhã e 2 escolas pela tarde. No total, 10 escolas contempladas, né? Ao longo dessa semana, 2 ou 4 escolas, muitas vezes ao longo dos dias. Então, estamos fazendo isso para que todos tenham acesso a essa informação. Até o fim de setembro, 17 escolas da capital serão contempladas com orientações e palestras dos profissionais. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde aponta que o Amazonas não conseguiu cumprir a meta de vacinação da poliomielite e sarampo no interior do estado. A meta era vacinar 95% das crianças de 1 a 5 anos. Os números fazem parte do relatório preliminar sobre a campanha nacional de vacinação. Dos 62 municípios amazonenses, 28 não conseguiram cumprir a meta de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde. O estado do Amazonas conseguiu vacinar 90,14% do público-alvo, quando a meta era atingir 95% das crianças de 1 a 5 anos. O destaque foi a capital Manaus, que conseguiu atingir a meta e ficou com a cobertura vacinal mais alta.
No estado, foram aplicadas mais de 560 mil doses das vacinas contra o sarampo e poliomielite. Quando os números são analisados por idade, as crianças de 3 e 4 anos estão protegidas de forma adequada, com 96,95% de vacinação para os 3 anos e 95,44% para as de 4 anos. Os números preocupantes estão na faixa de 1 ano de idade, com 85,45% de comparecimentos, número quase 10% abaixo do ideal. Após críticas de um candidato à presidência da República, presidente do STF, ministro Dias Toffoli, diz que urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. E Comissão Geral da Câmara debate correção de falhas na liberação de aplicação dos recursos do Fundeb. Esses são os destaques do Bancada Parlamentar de hoje, com o jornalista Rafael Marques. Olá, o Bancada Parlamentar destaca a confiabilidade das urnas eletrônicas defendida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Na primeira entrevista coletiva após assumir a presidência do STF, o ministro Dias Toffoli rebateu as críticas do presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, sobre uma possível fraude nas urnas eletrônicas. Em um vídeo publicado na internet no domingo passado do hospital de onde está internado, Bolsonaro disse que pode perder as eleições por fraude nas urnas eletrônicas. O assunto gerou polêmica. Nesta segunda-feira, Dias Toffoli, presidente do STF, rebateu as críticas do candidato. O ministro garantiu a confiabilidade de 100% das urnas e lembrou que os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição. A Comissão Geral da Câmara dos Deputados vai debater nesta semana correção de falhas na liberação e aplicação dos recursos do Fundeb. Essa reunião deve ocorrer atendendo ao requerimento do deputado JHC do PSB de Alagoas. Os municípios pediam que os valores fossem calculados de forma igualitária, uma vez que o governo federal estipulou que cada município deveria receber repasses de valores divergentes. O método de cálculo do governo federal foi considerado incorreto pelo STJ, que negou o recurso da União e decretou o trânsito em julgado. Em virtude do cálculo errôneo, segundo o parlamentar, estima-se que o valor total a ser repassado possa alcançar o montante de 90 bilhões de reais. Proibido no início de agosto pelo prazo de 30 dias, o uso do agrotóxico glifosato voltou a ser liberado pela Justiça. Esse tipo de substância é um dos 10 herbicidas mais utilizados no país em plantações e pode ocasionar diversas doenças. O assunto é polêmico entre ruralistas e ambientalistas que não entram em um consenso. Mas no Senado Federal, as discussões se voltam para a regulamentação do uso dessas substâncias. Uma proposta de lei quer criminalizar a venda ilegal do agrotóxico no país. O Bancada Parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. Setor de serviços no Amazonas abre o maior número de vagas de emprego no primeiro semestre de 2018. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho das eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. Nos primeiros 7 meses do ano, o setor de serviços foi o que mais abriu vagas de emprego no Amazonas. 1.700 vagas formais, seguido do setor de agropecuária. O destaque também é para a função de faxineiro, que foi o cargo que mais empregou. Nos 7 primeiros meses do ano, a função de faxineiro foi a que mais criou vagas formais de trabalho no Amazonas. A atividade contratou 3.900 pessoas contra 2.900 demissões, um saldo de quase 1.000 empregos. A categoria tem um salário médio de R$ 1.000.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Para a função de técnico de enfermagem, foram criadas 671 vagas, seguido de alimentador de produção, com 401, operador de produção, com mais de 300 e servente de obras, com 287 empregos. Na contramão da criação de vagas, a função de auxiliar nos postos e serviços de alimentação perdeu mais de 800 vagas, seguido por vendedor de comércio varejista com quase 600. Já o operador de central termoelétrica demitiu 329 pessoas. Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão teve 217 vagas encerradas. Classificando por setor, o de serviços foi o que mais abriu vagas formais no Amazonas, 1.700, seguido pela agropecuária, com 166. Já a construção civil demitiu quase 800 pessoas. Um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Amazonas por meio do Centro Internacional de Negócios mostrou que houve aumento de 26% no número de empresas exportadoras no estado nos últimos 18 anos. O Centro Internacional de Negócios foi criado pela Confederação Nacional das Indústrias para auxiliar empresas brasileiras na inserção ao comércio internacional. Desde 2000, o centro funciona no Amazonas por meio da Federação das Indústrias do Estado. Segundo o levantamento feito pelo SIM, o número de empresas exportadoras no Amazonas passou de 176 em 2000 para 223 em 2018, representando um aumento de 26% no período. Os produtos mais exportados são a madeira, os minerais tântalo e estanho, além do guaraná em pó, entre outros. A pesquisa foi realizada a partir de dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus estima que para o Dia das Crianças, o comércio deve ter uma alta de quase 2% nas vendas. O levantamento entrevistou mais de 600 pessoas na capital. Comemorado em 12 de outubro, o Dia das Crianças responde por um período de aquecimento nas vendas. Em Manaus, a estimativa da CDLM é que o comércio tem uma alta de 1,9%. A média que os pais pretendem gastar com presentes é de R$ 98. Dos entrevistados, 48% pretendem fazer as compras no centro da cidade, 29% nos comércios em bairros de Manaus e 21% farão as compras em shoppings. De acordo com a CDLM, os números demonstram que o comércio tradicional ainda mantém a preferência dos consumidores. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.